Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, você está assistindo ao Visual? Um programa acessível da TV Brasil. Participe, comenta lá no nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. A lei de cotas completou 24 anos. A norma determina que as empresas com mais de 100 funcionários contratem pessoas com deficiência. Mas a inclusão desses trabalhadores ainda está longe do ideal. É verdade. Menos de 1% dos profissionais com carteira assinada têm alguma deficiência. Edberto tem paralisia cerebral que limita os movimentos do lado esquerdo do corpo. Ele já pensou em se aposentar por causa da deficiência, mas foi contratado há 11 anos por meio da lei de cotas e sente-se bem em ter uma atividade remunerada. Quando saiu essa lei de se aposentar o especial, pessoa deficiente, a minha avó mesmo queria que eu me aposentasse. Mandou minha mãe levar ao médico. Aí eu chegando lá, o médico olhou para mim e falou assim: ó, mãe, infelizmente seu filho não pode aposentar. Esse rapaz negão aí, esse bração forte, ele só não pode trabalhar em obra, mas serviço burocrático ele pode. De acordo com a lei, as empresas com mais de 100 funcionários devem reservar 2% de suas vagas para pessoas com deficiência. O percentual aumenta com a quantidade de empregados e chega a 5% em empresas com mais de 1.000 funcionários. 92% das pessoas que estão no mercado de trabalho estão em empresas com mais de 100 empregados. Então, são empresas que de alguma forma são obrigadas a contratar. Uma pesquisa feita com profissionais de recursos humanos mostrou que 67% dos gestores resistem a entrevistar ou contratar candidatos com deficiência. E apenas 3% deles afirmam decidir pela contratação porque acreditam no potencial desses profissionais. A maioria, 86%, contrata apenas para cumprir a lei de cotas. A pesquisa também apontou que 87% dos empregadores considera mais difícil encontrar candidatos com deficiência. Para eles, a falta de acessibilidade na empresa e a baixa qualificação dos candidatos são as principais dificuldades. Entre os profissionais com deficiência entrevistados na mesma pesquisa, o que conta mesmo na hora de decidir pela vaga de emprego é o salário. O diretor da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, no Distrito Federal, acredita na parceria em busca por soluções. A intérprete é Aline Andrade. Nós teríamos como solução, por exemplo, que uma empresa, sabendo desse mercado de trabalho para atender a pessoa com deficiência, oferecesse cursos na área, cursos para as pessoas com deficiência, para que as pessoas pudessem aprender e, a partir dali, trabalhar dentro da empresa. Então, existe essa contratação porque a pessoa já está especializada, já tem esse conhecimento técnico. Uma evolução nas contratações já pode ser sentida. Em 2009, eram 288 mil empregados com deficiência. Em 2013, 357 mil. Um aumento de quase 20%. Mas o salário é 5% menor do que a média nacional. E ainda há postos a serem preenchidos. Pouco mais de 500 mil vagas criadas pela lei de cotas estão desocupadas. A gente já está conseguindo fazer inclusão. Acho que a gente ainda tem o desafio de fazer a permanência e o sucesso deles. Isso é um desafio das universidades, das escolas, de todo um contexto. Acho que é uma rede de relação, uma teia de relações que a gente tem que se unir. Bom dia. Domingo terminou os Jogos Pan-Americanos e o Brasil atingiu a meta estabelecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Ficou em terceiro lugar com um total de 141 medalhas, perdendo para os Estados Unidos, para o Canadá, mas chegando na frente da equipe de Cuba. Uma boa colocação do Brasil, sem dúvida nenhuma, e agora temos um ano para pensar exatamente na Olimpíada. A partir do dia 5 de agosto, vamos ter um ano para a Olimpíada do Rio de Janeiro. O destaque dessa competição dos Jogos Pan-Americanos, a nível individual, temos que colocar o Thiago Pereira, nadador brasileiro, que conquistou 5 medalhas. Foram 3 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. Em esportes coletivos, o Brasil também teve boas medalhas, boas colocações. O vôlei acabou decepcionando um pouco, porque ele ficou dividido. Uma parte foi para a Liga, uma parte foi para o Grand Prix, e outra parte, tanto no masculino como no feminino, veio para os Jogos Pan-Americanos. Pegamos mais experiência nessas duas categorias, tanto no masculino quanto no feminino. Vamos aguardar. Foi uma decisão certa ou não, é dar tempo ao tempo.
O fundamental agora é ter exatamente um ano para preparar uma estrutura esportiva para conquistar bons resultados na Olimpíada do Rio de Janeiro. Em termos de futebol, no final de semana tivemos a definição das eliminatórias para a Copa do Mundo. E neste ano, o Brasil vai enfrentar 4 adversários. A nossa estreia vai ser contra o Chile em Santiago. Depois enfrentamos a Venezuela no Brasil. No terceiro jogo, vamos pegar a Argentina em Buenos Aires. Com detalhe, nessa partida, Neymar estará de volta para a seleção brasileira. Ele tem que cumprir a suspensão, são mais 2 jogos, então ele fica de fora do jogo do Chile e da Venezuela. Volta contra a Argentina no terceiro jogo do Brasil. E a 4ª partida, ainda esse ano, será contra a Venezuela, aqui também no Brasil. Em termos dos nossos clubes, 2 novidades do Rio de Janeiro. O técnico Ricardo Gomes foi apresentado ao Botafogo. Depois do sério problema que ele teve há 4 anos atrás, ele volta a dirigir um time. Sucesso para o Ricardo Gomes. E Ronaldinho Gaúcho também já se apresentou e começou a treinar no Fluminense. É a expectativa e a volta daquele que já foi considerado o melhor jogador do mundo que queira jogar, que mostre realmente o futebol que ele tem. Para você, um grande abraço e até a próxima sexta-feira. Amanhã começam as comemorações pelos 15 anos da Pulsar Companhia de Dança. O espetáculo Por Trás da Cor dos Olhos foi criado em 2012 e é uma releitura de Applause, que reúne bailarinos com e sem deficiência. A Pulsar apresentou-se em diversas cidades brasileiras e em 2004 recebeu o prêmio Ordem ao Mérito Cultural e, no mesmo ano, a representou a América Latina na cerimônia de abertura no International VSA Arts Festival, em Washington, D.C., no Kennedy Center. E para falar melhor sobre o assunto, nós convidamos Maria Tereza Taquechel, diretora da Pulsar Companhia de Dança. Bom dia, Tereza. Bom dia, Davi. Me conta aí como é que vai ser o espetáculo. Bom, esse espetáculo, como você já explicou, é uma releitura do nosso espetáculo do ano de 2000. Então, com esse espetáculo, a gente vai estar comemorando os 15 anos da Pulsar. E ele traz os bailarinos, eles todos trabalham no chão, sem cadeira de rodas, os que normalmente usam cadeira de roda. E essa locomoção se dá toda através dos próprios corpos e de uma prancha rolante que a gente utiliza como meio de locomoção nesse espetáculo. Interessante, é uma releitura do Applause, que quer dizer exatamente? Applause quer dizer célula única. E na época a locomoção era feita por sacos de lycra que os bailarinos vinham de dentro e surgiam e esse tinha a ideia dos indivíduos, de cada um, né? Então, era a pessoa que estava em foco e não a deficiência. Então, a gente vinha com essa ideia de célula, de indivíduo, né? E esse novo espetáculo tem o nome Por Trás da Cor dos Olhos. Por que esse nome aí tão lindo? Primeiro, eu acho que ele é muito poético, né? E ele também, aquilo que não é revelado de imediato, mas que existe e está lá. E que muitas vezes a gente, pela vida que a gente tem, pelo ritmo, pelo padrão que a gente estabelece na nossa vida, a gente não vê o que está lá, que já existe, mas ele não é tão revelado de imediato. E qual é o principal objetivo do espetáculo? Eu acho que o principal objetivo do espetáculo é a arte, é a dança. A gente tem uma companhia de dança contemporânea e de mostrar e da gente viver com a diversidade de corpos, né? Que a gente chama de corpos ímpares com resoluções próprias de movimento. E que tudo é interessante, todos nós nos movemos de alguma forma, e nós nos locomovemos, nós dançamos, nós temos ritmos, independente se você tem uma deficiência ou não. E acho que é isso que traz a ideia de troca, de comunidade, de compartilhar, de viver junto e de transformar o movimento a todo momento, porque a gente vem também de uma pesquisa do espetáculo anterior, que é a coisa de um filósofo, Henri Bergson, que a gente percebe que a mudança, o que a gente tem mais certo na vida é que tudo muda a todo momento. E o movimento nos permite isso, né? E vocês reúnem bailarinos com e sem deficiência, deve ser uma troca realmente interessante. Como é que é essa experiência de reunir pessoas com e sem deficiência no mesmo espetáculo? É muito, muito interessante, assim, porque eu acho que surge milhões de possibilidades de criação e de soluções, que normalmente quando a gente tem um corpo já todo certinho, né? Você vai já pelo que já é conhecido, pelo que é sabido. Mais fácil. Mais fácil. Então, acho que são desafios, mas que gera muitas possibilidades, inclusive de troca entre os bailarinos, porque os bailarinos não deficientes, a princípio, eles têm que aprender como se movem os deficientes. Sim. E a gente inverte a situação. Em vez dos deficientes se organizarem como a gente aproveita a mobilidade de como eles se movem. Né? É o contrário. E surgem realmente uma expressividade, uma
uma potência de movimento muito interessante, que acho que é o que a arte quer. A arte quer trazer coisas novas, quer que a gente se encante, quer que a gente se surpreenda, né? De a alguma interação forma. deve ser muito, muito bacana. Isso, então a ideia é de troca mesmo. Não é, os bailarinos não deficientes não estão ali para ajudar os deficientes e vice-versa. Pelo contrário. Realmente é uma ideia e a gente se surpreende muito, como às vezes é bem difícil você aprender com o outro. É verdade. Que parece que a princípio é limitado, né? Me conta uma coisa, foi necessário algum recurso de acessibilidade para elaborar o espetáculo? Vocês usam recursos lá? Sim, no próprio espetáculo, né, não vamos dizer, os bailarinos, por exemplo, isso eu já expliquei que a gente usa prancha rolante, os próprios corpos dos bailarinos são meios de você se locomover no palco, porque a princípio a gente não tem nessas cadeiras de roda. E a segunda questão que a gente vai ter na quinta-feira, eu estou super feliz, a gente vai ter 2 sessões de audiodescrição, uma às 3 da tarde e a outra à noite. Então a gente vai ter pela primeira vez, a gente vai ter isso pra gente, é um grande ganho, é muito importante. Maravilha. Conta pra gente aonde vai ser o espetáculo, como fazer para assistir o espetáculo. O espetáculo vai ser no Teatro Tom Jobim, que é um teatro lindo dentro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Bonito. E é um prazer enorme estar lá. Então a gente vai ser quarta, quinta e sexta, às 8h30 da noite. E sendo que quinta a gente tem uma sessão à tarde, que são para escola, instituições, crianças que estão de férias. Então a gente quer aproveitar esse horário da tarde. Queria lembrar que quinta-feira à tarde, às 3 horas, o espetáculo ele é feito especialmente para instituições, escolas e as faculdades de dança do Rio de Janeiro. Os ingressos são gratuitos. Quem tiver interesse pode procurar a produção. E também a gente tem preços super populares, convite amigo. Maravilha. E estão todos convidados. Dá para todo mundo conferir. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. E o Visual está terminando. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia. Tchau para você.